16ª. Essa é a posição que o Brasil ocupa entre os países mais violentos do mundo. Isso significa que, de todas as pessoas que morrem no planeta, 10% são brasileiros. Como explicar tanta violência? De onde vem tanta violência? Bom, este é o tema do programa TV Câmara Entrevista de hoje, que vai falar sobre a cultura da violência, e para isso estamos recebendo aqui o professor e historiador Moacir Santos. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço o convite, mais uma vez participar e colaborar aqui com o debate. Pois é, professor, como entender o que é a cultura da violência? Essa é uma pergunta muito importante e é necessário que esse tema seja debatido, que ele seja colocado nas escolas, nas universidades, em todos os espaços onde a sociedade ela pode ter esse debate público, porque durante muito tempo se criou a ideia de que o Brasil é um país pacífico, de que o Brasil é um país favorecido, porque os desastres naturais aqui não existem, o que não é verdade. Chega a época de chuvas como agora, por exemplo, no verão, muita gente sofre, fica desabrigada, outros perdem a vida, e assim também é com a violência. Se a gente observar a origem da nossa sociedade ao longo dos séculos, o Brasil é constituído por uma sociedade violenta. Violenta na conquista contra os índios, violenta na escravidão dos negros trazidos da África, violenta em relação a imigrantes submetidos a condições degradantes de trabalho, violenta em relação ao preconceito contra o nordestino, violenta contra as mulheres, contra os homossexuais, enfim. A violência ela é presente na sociedade, mas durante muito tempo ela foi simplesmente negligenciada como se não existisse. Com todos os avanços que existem hoje na sociedade, estamos em pleno século XXI, aí eu pergunto, como entender de fato que o Brasil ocupe hoje uma posição, entre os mais violentos do mundo? País que não está em guerra, país que não participa de nenhuma guerra, onde mais morrem pessoas por atos violentos no planeta. Como explicar hoje, em pleno século XXI, com todos os avanços, embora o senhor colocou aqui bem a questão histórica que o Brasil tem com relação ao dado violento, mas isso realmente imperar ainda nos dias de hoje, não é assustador? É assustador, mas aí é necessário entender que há uma violência não oficial no Brasil e há, por exemplo, a pena de morte. Se a gente observar, é recorrente no noticiário, reportagens, matérias que tratam de chacinas. Mas onde a violência está? Essa que tem que ser a nossa pergunta. Ela é territorializada. Ela está nas periferias, ela está nos lugares em que o poder público não alcança ou não atua de modo eficiente. É nesses espaços onde a violência ela se coloca. E, de certo modo, ela é, inclusive, desejada e admitida por certos setores que veem a violência como uma forma de higiene social. Uma vez que o Estado ele é ineficiente ou tornam o Estado ineficiente devido à má gestão e à ausência de políticas consequentes, o recorrer à violência é visto como algo legítimo e necessário. Então ela atinge os mais vulneráveis. Não são aqueles apenas que são o alvo da violência, mas que também não conseguem ter acesso aos meios de comunicação, aos espaços sociais ou ao poder público para se fazerem ouvidos e fazerem presentes. Então é uma violência surda, presente no dia a dia e que, infelizmente, boa parte dos brasileiros se acostumaram, porque ela é também simbólica, né? Basta observar, por exemplo, que boa parte dos nossos espaços é vedado às pessoas mais humildes. Não é uma proibição oficial, mas é uma proibição velada que se faz pelo interdito, pelo não dito, pelo elevador de serviço ou pela falta de informação que as pessoas têm para usar os seus direitos. O senhor falou algo interessante, porque a ideia que se tem quando se fala de violência, ainda mais dentro de um dado que é analisado de forma mundial, a gente pensa em violência apenas como ato violento com relação à física, a violência física, mas a violência ela está muito ela é muito mais ampla, Como é que o senhor tem observado isso realmente presente, principalmente aqui no Brasil? Alguns sociólogos, como Gessé Souza, por exemplo, que foi presidente do IPEA, recorre ao conceito de racismo de classe, que é uma forma de interdição do acesso aos bens públicos ou ao serviço público
ou até mesmo a negação do direito ao outro de ter acesso aos direitos fundamentais. Então isso está muito presente na sociedade brasileira. E no momento que há um racismo de classe, o estabelecer o que é de bom tom, o que é de bom gosto e aquilo que deve ser condenado, se estabelece também a tolerância à exclusão. E a exclusão ela gera desigualdade que, por sua vez, gera uma violência, né? Basta a gente observar, por exemplo, que quando a violência ou o ato violento, que é condenado em qualquer circunstância, se manifesta na classe média, naquelas pessoas que moram melhor, que têm acesso aí a melhores condições de educação, a melhores condições de trabalho, de sociabilidade, a violência ela choca e ela é rapidamente resolvida, né? Então, se a gente fizer um histórico aí nos últimos 10, 15 anos, a gente vai ver casos chocantes como, por exemplo, da família Nardoni em São Paulo, e outros similares que atingiram pessoas de classe média e que foram rapidamente esclarecidos e levados a termo na justiça. Infelizmente, o mesmo não ocorre quando a violência está na periferia, está nos subúrbios, está nas regiões, nas cidades esquecidas do interior do Brasil. Daí a violência sistemática, ela não ganha publicidade e os processos de investigação normalmente são morosos e, infelizmente, boa parte das investigações, especialmente quando concerne assassinato, não chegam a nenhuma conclusão, o que evidentemente é um estímulo para que a violência ela continue. Então, as pessoas que são mais fragilizadas, elas são vítimas da violência simbólica, da violência do Estado, seja ela simbólica ou física, e violenta da competição que existe dentro da própria sociedade pela competição a recursos que são escassos, como bens materiais e oportunidades de sucesso. O senhor falou algo bem interessante com relação ao que se dá no meio, por exemplo, da questão dos mais favorecidos e dos menos favorecidos. A gente imagina, né, que no Brasil, principalmente, é bem colocado isso, essas questões, principalmente na questão midiática, que a violência está mais presente onde moram ali os menos favorecidos. E por ser menos favorecido, ele está mais à mercê da violência e também ao próprio causador da violência. Como entender esse panorama que se tem, ou essa visão da forma que é colocada, tanto pela própria mídia e até aceita pela própria sociedade como uma forma geral? E, de fato, a violência está mais presente, a raiz dela está, né, nos menos favorecidos. Isso aí atinge, por exemplo, aquele que é mais favorecido, por exemplo. Olha, eu digo que a violência ela tem várias formas de manifestação. A gente pode dividi-la em simbólica e física, concreta, mas o fato é que ela é tratada de modo mais escandaloso, mais polêmico quando ocorre exatamente na periferia. Claro que ela ocorre também nos espaços privilegiados, mas essa violência ela é tratada com mais discrição. Ela só ganha visibilidade em casos de assassinato, casos escabrosos que assumem uma proporção que choca e por isso resolvidos rapidamente para servir de exemplo. Agora, quando a gente fala da periferia, a gente está falando de múltiplas causas da violência, né? A gente pode falar daquela violência que vem da falta de capacitação e inclusão produtiva do jovem, especialmente, e que muitas vezes vão se associar a grupos que vão praticar violência, seja uma torcida organizada, seja uma gangue, seja o crime organizado. Mas há a violência também que ocorre dentro dos lares, a violência doméstica entre companheiros, entre parceiros e que, pela falta de instrumentalização, de assessoramento, isso fica algo que é repetitivo, sistemático. Agora, veja bem, a violência ela não é algo que afeta apenas os pobres. Essa percepção de que a violência ela ocorre somente na periferia, ela é uma forma de manifestação de racismo de classe. Ou seja, se estabelece uma clivagem que a violência é algo dos incultos, dos incivilizados e, portanto, dos desfavorecidos ou dos pobres, enquanto a classe média ela é civilizada. Quando nós observamos as investigações sociológicas, nós vamos notar que não, a violência ela está presente também na classe média, seja em relação àqueles que são de uma classe social diferente, seja nas relações domésticas ou em qualquer outro espaço. O problema é que isso sempre é visto como exceção. Por exemplo, nós infelizmente temos acompanhado nos últimos anos notícias lamentáveis de jovens que agridem mendigos, que agridem indígenas, que agridem pessoas que não fazem parte do seu grupo. Mas normalmente isso é tratado como exceção, como se a violência presente na classe média fosse algo raro e que, portanto, fosse facilmente resolvido. Agora é interessante observar o noticiário.
Quando a violência é praticada por jovens de classe média, sempre se coloca jovens de classe média cometem ato violento. Quando a violência está associada a jovens que vêm da periferia ou de condições desfavorecidas, normalmente é delinquente, menor infrator. Ou seja, há também uma forma de tratar a violência das classes sociais no Brasil de modo distinto pela própria imprensa. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando com o professor e historiador Moacir Santos. Nosso tema de hoje é cultura da violência. Professor, quais são as raízes, na sua opinião, quais são as raízes da violência aqui no nosso país? Olha, eu acho que tem uma violência que é histórica, que vem aí da constituição de grupos que são desfavorecidos, né? E tem uma violência do processo de urbanização brasileiro que foi muito rápido, né? Que é uma violência ligada à constituição da sociedade brasileira, que é uma sociedade moderna, né? Então, você tem uma violência histórica, como nós comentamos já aqui, que ela se colocou contra os negros, contra os indígenas, contra os migrantes nordestinos, mas ela se coloca também na rápida urbanização. Porque quando a gente pega os dados do IBGE, o Brasil, em 1950, era um país em que 3/4 da população vivia no campo, que tinha um tipo de violência própria. E 50 anos depois, essa proporção se inverteu. Então, nós temos cidades que são extremamente ineficientes em oferecer inclusão produtiva, inclusão social, exatamente porque para quem mora nos lugares menos assistidos das grandes metrópoles, das grandes cidades, o acesso aos serviços públicos, mesmo aqueles que são gratuitos, é muito difícil. Exige um investimento de recursos que muitas vezes não estão disponíveis. E nas periferias, normalmente o que ocorre é a inexistência do serviço público de qualidade. Então isso promove um sentimento de exclusão e a exclusão, por sua vez, leva à agressividade. Então, quando nós vamos observar a violência, quem ela mais atinge? O jovem, que é exatamente aquele que mais necessita da inclusão e aquele que é menos assistido nesse aspecto. Observando historicamente até, dá para se dizer que a violência faz parte do ser humano? É algo inato assim? Eu não acredito que essa afirmação possa ser levada como algo absoluto. Evidentemente, a violência está presente em todas as sociedades, mas porque até esse momento nós não construímos nenhuma sociedade, nenhuma experiência em que a disputa por recursos inexistisse. Ou seja, a violência ela se faz como uma espécie de competição exatamente pelos escassos recursos que a sociedade ela dispõe. Ou seja, pensando do ponto de vista econômico, não existe um nível de satisfação absoluta. É claro que, quando a gente olha para o nosso passado, a sociedade ela é mais rica, mas as necessidades elas também cresceram, não é? Então, na medida em que cada sociedade apresenta necessidades físicas, necessidades materiais, necessidades simbólicas, há uma disputa por esses recursos. Por isso a violência ela se manifesta como se manifesta na nossa sociedade ou até mesmo de maneira ritualística, como nas sociedades pré-colombianas. Então não é que a violência ela é algo inato ao ser humano. A sociedade humana não conseguiu se organizar de modo a distribuir melhor os recursos e, portanto, evitar essa violência que faz parte da competição pelos recursos. Agora, professor, até onde podemos considerar a questão da violência por legítima defesa? Né? Existe essa separação, porque muita gente fala, e eu já amplio a pergunta com relação aos menos favorecidos, que colocam assim, olha, a única forma que temos de nos manifestar, de sermos vistos, é fazer algo, e é algo realmente que atinja a sociedade como um todo para que chame a atenção. Então também eles utilizam essa questão para ser como um certo tipo de violência, porém para poder, como defesa, por serem excluídos da sociedade como um todo. Até que ponto podemos considerar, então, essa questão de legítima defesa, a violência, digamos, boa e ruim, se ela existe, por exemplo? Sim, essa é uma boa pergunta. O próprio direito faz essa distinção em relação à legítima defesa. Eu acho que algo que tem que ser claro é que a violência ela é admissível no sentido da legítima defesa quando a pessoa ela não tem outra opção a não ser defender da própria vida. Evidentemente, a gente tem que levar em conta que o que é justo, o que é injusto é um critério legal e os critérios legais muitas vezes estão relacionados à questão de poder. Vamos pensar, por exemplo, na questão da escravidão. A escravidão era legal. A resistência à escravidão ou o questionamento da escravidão era visto como uma incitação à violência. Então, aquelas pessoas que militavam na campanha
abolicionista, que buscavam organizar fugas, inclusive, das pessoas escravizadas, eram vistos como indivíduos perigosos e violentos. Nos Estados Unidos, a desobediência civil, muitas vezes marcada pelo conflito, levou à questão da equiparação dos direitos dos negros com os demais cidadãos americanos. Então, evidentemente, a violência não é um recurso desejável, mas em certas circunstâncias de injustiça histórica, ela se torna um caminho de visibilidade. Agora, o que é considerado ou não violência? Por exemplo, quando há manifestações como, por exemplo, as atuais ocupações de escola, muitas pessoas dizem que as ocupações das escolas são atos violentos porque impedem outros de estudar. Mas aí é uma questão de debate coletivo, porque a ocupação das escolas é uma maneira de chamar a atenção para um outro tipo de violência, que é a decadência, a redução dos investimentos na educação. Então, não é algo fácil de ser definido. Então, o único critério para observar se há alguma forma de violência que possa ser vista como legítima é analisar a situação a situação. O indivíduo que reage a uma violência, preservar a sua vida, é uma forma de violência legítima, e grupos sociais que não encontram outro modo a não ser quebrar as regras para chamar a atenção. Inclusive, há teóricos que afirmam que a destruição de bens materiais é uma forma legítima de manifestação, porque não agride pessoas, mas chama a atenção para situações de injustiça, o que evidentemente é um assunto que sempre vai gerar polêmica e avaliações distintas. Tem uma afirmação, né, que é dita inclusive por pessoas do poder público em algumas entrevistas, que violência gera violência. O senhor acredita realmente nessa afirmação? Olha, como eu disse, isso vai depender do contexto. É claro que todos nós pensamos que a violência é um recurso que deve ser evitado. Evidentemente, isso deve ser contextualizado. Então, por exemplo, quando há manifestações contra, por exemplo, a decadência do ensino público, quanto ao aumento do custo de transporte urbano, nós observamos, especialmente aqui no estado de São Paulo, confrontos com a polícia militar. Agora eu pergunto, será que a violência não é gerada exatamente porque não há uma capacitação adequada para evitar a violência? Para a violência ser o último recurso? Porque eu vejo que em situações como essa, aqueles que devem cuidar da segurança devem zelar primeiro pela segurança dos manifestantes e não zelar pela segurança do patrimônio privado, que evidentemente não é o objetivo das manifestações. Então cria-se uma tensão e uma ideia que os manifestantes vão a qualquer momento atacar, realizar depredações, e aí vem uma reação violenta, não é? Então, outro dia mesmo a gente observou uma colega de vocês aqui da TV, repórter da Folha de São Paulo, fotógrafa, ela foi registrar uma desocupação de um prédio em São Paulo e foi um alvo de violência, né? Você vê uma bala de borracha na barriga e tudo mais, né? Ou seja, esse tipo de situação nunca poderia ocorrer. Afinal, as forças públicas deveriam ser preparadas para proteger os manifestantes e mesmo quando tem o objetivo de fazer uma desocupação de uma escola, ou de um prédio público ou de um bem privado, a desocupação tem que ser feita com a proteção dos manifestantes e não o contrário, né? Essa é a capacitação real do poder público e que infelizmente a gente não vê presente aqui no Estado. A gente vê, por exemplo, que então, na sua opinião, falta um entendimento por parte tanto do poder público ou por parte daqueles que querem manifestar, né, fazer algum tipo de manifestação do que de fato é violência? Sim, eu vejo que essa violência que nós vivemos no Brasil hoje, ela tem mais de um fator explicativo, como nós colocamos, mas há um aspecto importante entre esses fatores, um fator importante, que é a questão da intolerância, não é? Ela não está presente apenas aqui, ela está presente em outras sociedades, mas penso que as redes sociais, que facilitam tanto a nossa comunicação, elas potencializam uma intolerância que está presente na sociedade. Então, as pessoas elas estão mais preocupadas em marcar a posição e definir por que o outro é hostil e se manifestar de modo hostil em relação às demais pessoas, do que estabelecer pontes. Então, essa violência que a gente vê nas redes sociais, que nós vemos nas manifestações e nas relações entre as pessoas, decorre disso. Agora, esse ano a gente teve a eleição nos Estados Unidos, Donald Trump foi eleito e ele tem todo um discurso racista, xenófobo, sexista e homofóbico e daí por diante. Qual é a questão aí?
talvez como presidente nos Estados Unidos, quando vá tomar posse em 2017, ele tenha um comportamento menos beligerante do que os discursos de campanha. Mas o fato é que ele incita a violência entre as pessoas. Já há relatos de episódios de violência nos Estados Unidos e que claramente são de pessoas que se sentem legitimadas, se sentem protegidas e incitadas, porque um candidato presidente, agora presidente eleito, tem um discurso que incita a violência, né? Então, os nossos agentes públicos, os nossos políticos, as nossas personalidades, todas as pessoas que têm alguma forma de visibilidade, ao fazer o discurso beligerante, o discurso emotivo, emocional, em vez de estabelecer pontes e debates para chegar a consensos, eles, de alguma maneira, contribuem com a violência também. Muito bem, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é a cultura da violência. Infelizmente, a violência é algo que faz parte do Brasil desde a sua fundação, como bem disse também aqui o nosso professor e historiador Moacir Santos. A gente continua o nosso bate-papo sobre esse tema logo após o intervalo. Continue com a gente.